Senhoras e senhores, bom dia. Em atendimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, a Câmara Municipal de Patinga realiza esta audiência pública para que o Poder Executivo Municipal apresente o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017 e o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2017 ao Poder Legislativo. Convidamos os membros da Comissão de Controle da Execução Orçamentária e Financeira do município, vereadores Franklin Campos de Meireles, presidente, e Antônio José Ferreira Neto, Toninho Felipe, vice-presidente, para tomarem lugar à mesa. Convidamos também a diretora do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal, Célia Dias Siqueira, representando o secretário municipal da Fazenda, senhor José Rocha de Salles. Também convidamos para compor a mesa a controladora geral do município, Adriana Diniz Moreira, convidamos a todos para acompanharem de forma respeitosa a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Nesse momento, nós passamos a palavra para o presidente da Comissão de Controle da Execução Financeira e Orçamentária do município, o vereador Franklin Meirelles. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ipatinga, nós iniciamos os nossos trabalhos nesta manhã. Eu quero cumprimentar a cada uma pessoa que está presente nesta audiência pública e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Essa audiência pública, ela tem como caráter apresentar a questão financeira e a gestão fiscal do município de Ipatinga. Hoje nós teremos aqui a apresentação do relatório do primeiro bimestre relatório resumido da execução orçamentária do primeiro bimestre de 2017 e também o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre. Muito obrigado pela presença de todos. Nós estaremos dando prosseguimento aos nossos trabalhos. Cumprimento aqui meu amigo, meu nobre par, vereador Toninho Felipe, vice-presidente desta comissão, a senhora Adriana, controladora-geral do município, e a Célia. Sejam bem-vindos a essa casa. Passamos a palavra para o vereador Toninho Felipe para fazer as saudações iniciais. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui. E hoje, como o nosso relator Rosimar não pôde comparecer, bom dia a todos, tá? Vamos iniciar agora, né, Franklin? Passamos a palavra para a Célia, que está representando o secretário municipal da Fazenda, para que faça a saudação inicial. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, o vereador Franklin Meirelles, os nossos colegas que estão no plenário e toda a população presente. Sejam todos bem-vindos. A apresentação do relatório vai ser feita por você, né, Cláudia? Fica à vontade. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa, na pessoa do nosso presidente da Comissão de Controle, né, da Execução Orçamentária do município, presidente vereador Franklin Meirelles, o vice-presidente Toninho Felipe, a contadora do município, a Célia Siqueira. Cumprimento também demais vereadores. Eu vi aqui, parece o Jadson, né, mas não está aqui no momento, mas o cumprimento, que com certeza está na casa. A equipe da Controladoria Geral, a equipe que eu tenho o maior prazer de trabalhar com ela. A equipe da Secretaria de Fazenda. Cumprimento os demais munícipes aqui presentes, né? É uma pena a gente fazer todo um preparo e a população não estar presente, mas com certeza nós sabemos que nós estamos aqui em cumprimento, né, à Lei de Responsabilidade Fiscal e estamos bem, com certeza o município está bem representado nas pessoas que aqui estão. Vereadora, eu gostaria só de fazer uma retificação, porque fica inclusive registrado aqui para os anais da casa. Okay. A apresentação do relatório vai ser feita pela Adriana Diniz Moreira, que é controladora-geral do município. Sim. Eu gostaria de pedir a permissão do presidente para que nós façamos igual da outra vez, a gente descer, para que a gente possa ter uma visão melhor, inclusive das planilhas. Pode ser? Está concedida a permissão. Ok. E eu gostaria que ficasse aqui mais próximo de mim possível,
o nosso contador efetivo da Controladoria Geral, a quem eu aqui o cumprimento, o Marcos da Luz. Gostaria que você ficasse mais próximo de mim, tá? Eu, como advogada, preciso de um contador, assim, atuante perto de mim, né? Então, qualquer coisa, eu me socorro sempre a ele. Nós já fomos apresentados, né? Meu nome é Adriana Diniz, temos como secretário de Fazenda o José Rocha Salles e a contadora Célia Dias de Siqueira. Essa audiência, gente, é com o fim, né, a finalidade, o objetivo de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017 e o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2017, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Bem, lá no artigo 48, né, tá na questão do assunto transparência, controle e fiscalização, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. É importante salientar que, a partir de hoje, no portal do município, vai estar lá a apresentação dessa audiência, bem como os relatórios. E no Diário do Aço já foi publicado, né, no dia de hoje, o relatório completo da execução. Essa audiência no artigo 9, parágrafo 4º, que até o final dos meses, né, de maio, como nós estamos fazendo hoje, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. A Lei de Responsabilidade também traz, né, que estabelece lá as normas de finanças públicas. Parágrafo 1º, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Aí está a nossa primeira planilha, que demonstra o relatório resumido da execução orçamentária, né, onde traz as receitas correntes de capital, a dedução para o Fundeb, as outras deduções, as despesas correntes de capital, reserva de contingência. Bem, a previsão, né, tinha sido essa, a previsão anual seria essa, né, é essa, 822 milhões, na casa de 822. Eu, inclusive, peço permissão do presidente e dos presentes, para que a gente faça uma leitura aí, não só de centavos, porque fica tão cansativo, né? Fica cansativo para mim e para vocês que escutam. Então, aí na casa dos 822 milhões, mas, no caso, a acumulada e a arrecadada foi 224 milhões, 224,4, um percentual de 27,8%. A receita de capital, a previsão de 73 milhões, e o que foi acumulado aí 4 milhões e 300, o que totaliza um percentual de 5,89. A dedução para o Fundeb, 55 milhões, arrecadado 19.800,
né, na casa de 19.800.000, o que totaliza um percentual de 35,43%. Nas outras deduções, a previsão era zero e teve aí uma arrecadação, no caso, de R$ 2.988. Com relação à receita, né, a prevista na casa de 840 milhões, 839.916, e arrecadado 208.922. Com relação às despesas, nós temos aí uma previsão, temos uma previsão de 709 milhões e empenhado 523 milhões, o que totaliza 73,79% das despesas correntes. Despesa de capital, o que foi previsto, 137 milhões, e empenhado 34.686.000, o que totaliza 25,27%. Reserva de contingência, o previsto era 1.600.000 e empenhado foi zero. Né, totalizando aí no caso, um empenho de 558 milhões. 65,80% pontos percentuais. Pode passar, por favor? Receitas correntes, aí no caso, do período, né, de janeiro a abril de 2017, a receita corrente... Não passou não, né? Passou? Ela repete e alterou aí a despesa, né? Liquidada. A despesa liquidada, no caso, 158.853.000, o que totaliza aí 22,40%, e a despesa de capital, 6.179.000, que totaliza 4,50%. Podemos passar? A composição da receita corrente líquida, ela foi composta da seguinte forma: receitas tributárias, 115 milhões, né, na casa de 115 milhões de receitas tributárias, outras receitas correntes, 24 milhões, transferências correntes, 516 milhões, demais receitas correntes, 9.365.000. Um total da receita corrente aí de 666.348.000 aproximadamente. E o total de deduções, 54 milhões, na casa de 54 milhões de deduções, o que totaliza uma receita corrente líquida de 611.459.000. Com relação às receitas tributárias, né, o que compõe as receitas tributárias aí, IPTU, no caso, 42.500.000 aproximadamente, o imposto de renda retido na fonte, na faixa de 19.580.000, o ISS, 43.716.000, o ITBI, na casa de 6 milhões, e as taxas, 3.863.000. Nas outras receitas correntes, nós temos a receita de contribuições, na casa de 15 milhões, receita patrimonial, 7.800.000, e receita de serviços, 613.000, o que totaliza aí 24.247.000 aproximadamente. Nas transferências correntes, nós temos FPM, o ICMS desoneração, né, da Lei Candir, IPVA, IPI de exportação, transferências do Fundeb e outras transferências, SUS e SUAS. O FPM na casa aí de 84 milhões, né, aproximadamente, 83.931. O ICMS, 144.520.000. ICMS de desoneração, 859.860.000 aproximadamente. IPVA, 36.968.000. IPI de exportação, 1.728.000. Transferência Fundeb, 75 milhões, outras transferências, 173 milhões. O que totaliza uma receita, o que totaliza 516 milhões, e as demais receitas correntes, 9.365.000. As deduções, né, do Fundeb, para a formação do Fundeb, na casa aí de 52 milhões, outras deduções da receita corrente, 2.800.000. Totalizando a receita corrente líquida em 611.459.000.
Pode passar, por favor. Aí tem um gráfico, né, que demonstra, né, de maneira mais, no caso, as receitas, de maneira figurativa, né, simbólica, as deduções, 8%, as receitas tributárias, 16%, outras receitas, 3%, a maior parte de transferências correntes, de 72%, e as demais receitas em 1%. Essa é a composição da receita corrente líquida de maio de 2016 até maio de 2017, né? No caso de 12 meses. Metas bimestrais de arrecadação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz lá no artigo 9º, que se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pode passar, por favor? As metas bimestrais de arrecadação de 2017, o que havia sido estabelecido como meta no primeiro bimestre seria 126 milhões, a receita arrecadada foi 102.384, né, uma diferença aí a menor de 23 milhões e 700. No segundo bimestre, 142 milhões e 400 era a meta de arrecadação, contudo, conseguiu-se 106 milhões 537, o que totalizou uma diferença um pouco maior aí na casa de 35 milhões. Totalizando a receita arrecadada até então no município, R$ 922.767,44, uma diferença na casa de 60 milhões no caso de arrecadação. As metas bimestrais de arrecadação, no caso aí, o que aconteceu, né? Uma necessidade, houve, por parte do município, uma necessidade de alteração do calendário fiscal. Sim. Se me permite, tem assim uma definição de onde foi ocasionado o não cumprimento da meta de arrecadação? Pois é, aí, nesse caso, presidente... Específico, algum item específico? O que nós verificamos, né, que houve essa alteração do calendário fiscal, foi o que motivou, porque foi passado, como começava sempre em abril, foi postergado, parcelamento. A prorrogação do IPTU, né, por exemplo? Isso, IPTU, todos eles foram, né? Tanto o ISS-QN fixo, o TLLF, né, que é a taxa de licença e localização de funcionamento, e o IPTU. Então, todos eles teve aí uma mudança, uma alteração nesse calendário fiscal, que a gente acredita também que seja possa ter contribuído, motivo, né? Pode ter contribuído. Não o cumprimento. Com certeza da meta. Também tem a questão de evasão e tal, mas que a gente está... Né, o próximo slide demonstra bem. Pode passar, por favor. As medidas, né, que estão sendo tomadas visando minimizar essa frustração aí da receita prevista, está sendo no combate à evasão e à sonegação fiscal, através de cobranças administrativas, de recadastramento. O recadastramento imobiliário que foi feito pela administração, que foi iniciado pela administração anterior, o estímulo à regularização voluntária dos imóveis e a lei de anistia, né, a lei 3.666 de 17. Também a execução, houve, né, foi feita uma execução fiscal aí com ajuizamento de 962 ações judiciais de cobrança da dívida ativa. Existe também foi feita uma ação de protesto judicial ajuizada para notificação de inadimplentes com o fisco municipal e lançamentos de IPTU, do TLLF, do SSQN fixo estimado dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Ou seja, o município está buscando fazer tomar todas as medidas possíveis, né, cabíveis. Essa questão, doutora, só
questão da regularização voluntária dos imóveis. O que é isso na prática? Essa regularização é porque, na verdade, o município está estimulando por parte da Sesuma, houve inclusive um movimento de tentar agilizar todos os processos que estavam pendentes lá no município, Proger e Sesuma, porque tem a lei do contorno da área da também. construção civil? Também, e tem a questão dessa regularização aí, aqueles imóveis, porque em Ipatinga existem muitos regularização imóveis... fundiária, então, seria. Existem muitos imóveis sem regularização, né? Então, o Marcos está colocando aqui os contratos de gaveta, né, que existem, muita gente, no Betânia tem muita gente nessa situação, a gente está identificando. Vista Alegre, então, Vale do Sol, Forquilha. Pois é, então o município, assim, ele está buscando, ele está fazendo estudos para buscar tentar essa regularização. Vou passar para o Marcos, ele... Isso. Usa o microfone. Boa por tarde, favor. bom dia. Estou lembrando aqui a doutora Adriana que, inclusive, o município de Ipatinga possui também a legislação que trata do parcelamento do ITBI, que também é uma forma de incentivar, estimular a transferência, né, a regularização da propriedade dos imóveis, como eu falei com ela aqui em off, que há muitos casos de contratos de gaveta, né, em que o real proprietário, o documento ainda consta no cartório em nome do... Eu observei ali no relatório que parece que foram vendeu. só 6 milhões durante todo esse período, né? De ITBI. Uma cidade com imóveis de valor bem considerável, né? Há baixo esse valor. Há também uma conjuntura econômica nacional que leva a redução do movimento econômico com relação à mas aí aquisição das acontece propriedades. igual Mas há essas políticas de incentivo, de estímulo, que são medidas aí mitigatórias para poder buscar sanear essa importante questão. o município incentivar a regularização para que ele faça oficialmente a transferência, o registro nos imóveis, né? Porque é salutar, né? arrecadação. Esse movimento é salutar para o município e salutar para o proprietário, né? Para o real proprietário. Sim, obrigado. À disposição. Vamos passar, por favor? A dívida consolidada, gente. Quanto à dívida consolidada, a resolução do Senado Federal, número 40, de 2001, apregou, ela no artigo 3º, a dívida consolidada líquida dos estados, Distrito Federal e municípios, ao final do 15º exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano de publicação dessa resolução, não poderá exceder, respectivamente, inciso 2, no caso dos municípios, a 1,2, né, 1 inteiro e 2 décimos, vezes a receita corrente líquida. Pode passar. A dívida consolidada analítica, nós temos esse parâmetro aí, essa realidade, né, de janeiro a abril. No caso de financiamentos, do refinanciamento, soma, tem todo o saldo de dívida atual aí na casa de 2 milhões. Do BDMG, 10 milhões. BDMG PEMAT, 7 milhões 320 mil. BNDES, 5 milhões e 40. Da Caixa Econômica Federal, no programa Pró-Saneamento, 715 mil. Da Caixa Econômica também, o Penafem, né, que falam? Penafem, 2 milhões 900, de que era anterior, também continua. É importante até verificar aí que, né, quais todos os valores continuam. E o IPSENG, parcelamento, na casa aí de um saldo da dívida anterior de 1.290.000, agora 1.279.000. O INSS, parcelamento também, 40 milhões, hoje, atualmente, né, 39.862.000, totalizando 69.594.000 da dívida consolidada analítica do município. A dívida consolidada líquida, nós temos aí esse quadro comparativo apresentando a receita corrente líquida do município do mesmo período do ano anterior, né, 2015 e 2016, na ordem de 582 milhões, e maio de 2016 a abril de 2017, 611.459.000. Limite de endividamento
699 milhões no outro período de maio de 2015 a abril de 2016, um índice aí de 120%, e hoje, né, no caso, nesse período atual, 733 milhões, 120, o que representa também o limite de endividamento baseado, né, com base na receita corrente líquida do município, 120% também. A dívida consolidada líquida, saldo devedor atual, 37.811.000, o que totaliza aí 6,18% da receita corrente líquida do município. Restos a pagar. Aí nós fizemos uma apresentação aí com relação Doutora, ao Poder Executivo. Permita um minuto, por favor. Okay. Eu quero registrar a presença aqui nessa audiência do Dr. Gustavo Bueno Miranda, ele que é advogado aqui da Câmara. E, doutor, fique à vontade, se precisar fazer algum questionamento, tá? Obrigado pela presença. Poder Executivo. Obrigado, doutora. Inscrições de restos a pagar, 154 milhões, pagos 50.560.558,68, né, o que foi pago aí dos restos a pagar, caindo aí para no caso dos restos a pagar, 103.603, e do Legislativo, a inscrição em restos a pagar era de 613.583, pagos 372 mil, que no caso falta aí 241, resta pagar R$ 241.121,80 do Poder Legislativo, o que traz um total para nós aí de inscrição, que estava inscrito em resta a pagar 154 milhões, o que foi pago 50.933, e o que restou aí, temos um saldo de 103.844.215,37. Com relação às despesas de pessoal, a LRF, ela traz para nós no artigo 19, que para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. Da seguinte forma, no inciso 3º, municípios, 60%. Artigo 20, a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 3, na esfera municipal, 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. Né? Esse é o limite legal que nós temos aí. Com relação às despesas de pessoal, nós trazemos um quadro comparativo aí, complicado, né, para o município. Uma receita corrente líquida do período anterior, de maio de 2015 a abril de 2016, de 583 milhões praticamente, e agora, né, o parâmetro que a gente tem é de 611.459. As despesas totais com pessoal foi 298 milhões, o que totalizava aí um índice de 51,16, e agora 311.269.678,79. O que nos traz aí, nos leva a um índice de 50,91%. Abaixou um pouquinho, né, esse limite, mas estamos dentro do limite prudencial, bem pertinho, né, do limite prudencial, que é 51,30, e do limite legal, apregoado lá pelo artigo 20, que a gente acabou de ler, da LRF, 54%. Ou seja, né, nós estamos aí tentando administrar essa despesa com o pessoal aí. Aplicação em saúde, a Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 7º, ela apregoa que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e a linha B do inciso 1 do caput e o parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal.
A base de cálculo para a saúde é essa aí. De janeiro a abril de 2017, os impostos totalizaram R$ 33.706.548,87. De transferências correntes, R$ 99.066.692,89, totalizando R$ 132.741.241,76. Essa, né, é a base de cálculo para aplicação em saúde. Pode passar, por favor? O demonstrativo da aplicação em saúde, daquele valor que a gente citou, 132 milhões, total aplicado na saúde, 32.778. O limite, valor legal seria 15, está sendo aplicado, foi aplicado nesse período, 24,69%. Isso, a aplicação a maior, né, de 12 milhões. Ontem, os senhores devem ter participado aí da audiência pública da saúde e os detalhes dessa aplicação. A aplicação em educação, né, conforme a Constituição Federal de 88, lá no artigo 212, ela traz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e o Distrito Federal e municípios 25% no mínimo da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. O quadro que a gente tem aí, a base de cálculo para educação, impostos, né, naquele mesmo valor que a gente citou, 132.773. E a próxima planilha, ela traz o demonstrativo da aplicação em educação. Dos 132 milhões, foi aplicado 33.193 na educação, e até então, a de recurso próprio, ela 28 milhões, até então nós temos aí uma aplicação de 21,25%. Demonstrativos de aplicação dos recursos. Então, a gente pode ver o seguinte, que Desculpa, a educação doutora, está abaixo. Abaixo do mínimo, por enquanto? Está abaixo do mínimo. Eu vou passar para a Célia, que ela quer fazer uma exposição aqui com relação a isso. Só volta o quadro aí, por favor. É natural que isso aconteça no primeiro semestre, em razão que várias receitas tributárias elas estão concentradas agora no primeiro semestre. Então, nós temos aí a arrecadação de PVA, que acontece de janeiro, fevereiro e março. A gente tem o IPTU também, que boa parte está concentrada no primeiro semestre, apesar de ter parcelamento de IPTU até 8 parcelas, que arrecada no segundo semestre também, mas quem pagou à vista pagou até dia 5 de maio, e então há uma concentração de receita tributária no primeiro semestre. Com isso, o índice fica abaixo dos 25%, mas a tendência no segundo semestre é que a despesa da educação se mantenha e as receitas tributárias diminuem a arrecadação. Só um questionamento. Esse índice também tem a ver com o retardamento do início das atividades das creches? Não. 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 É natural, todos os anos, o primeiro semestre, o índice ficar abaixo dos 25%. Tá bom. Obrigado. Só completando que a obrigação do cumprimento do mínimo constitucional é ao longo do exercício. Então, na prestação de conta, tem que se atingir os 25% em dezembro. E também, só para completar, com relação à despesa, há também concentração de despesa no segundo semestre, em razão de férias escolar, e tem o incremento da folha de pagamento da educação a partir de julho e dezembro, né? Então, a despesa vai aumentar certamente no segundo semestre. Perfeito, obrigado. Nós já, acho que esse ainda não, né? Demonstrativo de aplicação dos recursos do Fundeb, a transferência de recursos do Fundeb na ordem aí de 27 milhões, de janeiro a abril de 2017, receita de remuneração bancária do Fundeb, 259 mil, recursos não aplicados no exercício anterior, 2.378.000, total da receita do Fundeb, 29 milhões, quase
30.029.901, gasto com pessoal, valor legal mínimo de 60%, 17.940.000, no caso 60%, né? E foi gasto, valor aplicado, gasto com pessoal, 17.851.000, o que totaliza 59,70%. Gente, a gente gostaria de colocar, eu vou passar a palavra depois para os técnicos, né, de contabilidade, para qualquer dúvida, né, para esclarecer qualquer dúvida dos técnicos também da casa e as perguntas, mas a gente gostaria de ressaltar que a administração tem buscado, desse primeiro quadrimestre aí, fazer uma gestão responsável. Né? Na verdade, a administração chegou com uma realidade difícil, né? Estamos vivendo aí uma realidade muito difícil, tanto da crise econômica do país, crise política, né? Também do município, em função de diversas situações que todos aqui conhecem, e a gente está buscando assim, fazer uma administração responsável, uma administração onde o estudo, tudo está sendo tomado com muito estudo, né? Os técnicos aqui estão para não me deixar mentir, então, inclusive, eu acredito que vão ratificar o que eu estou falando, né? Os efetivos da casa, da Controladoria Geral. A Controladoria tem agido de forma preventiva, tentado ter todos os parâmetros, ver previamente, né, todos os parâmetros, preventivamente, mas os números eles não são favoráveis, mas de todo a gente vê sim a gente vê uma luz, né, e a gente está avançando, a gente acredita que nós vamos chegar em números positivos, tentar cumprir com esses restos a pagar, né, embora a receita maior, a gente sabe, a gente tem o pé no chão e a gente sabe que a receita maior já entrou nos cofres públicos, que nesse primeiro quadrimestre, mas a administração vai buscar fomentar aí a economia local para que a gente possa ter uma receita coerente com as despesas que virão, né? Então, a gente tem trabalhado com muita responsabilidade, sabe, presidente, vereador Toninho Felipe, a gente tem trabalhado com muita responsabilidade. Eu falo que, às vezes, a gente escuta assim, está tudo muito devagar, mas, realmente, o início de um governo tem que ser devagar. Seria absurdo se tivesse tudo muito rápido, né? Então, a gente tem trabalhado com responsabilidade e a Controladoria está satisfeita com essa situação. Todos estão tentando pensar juntos, né? Eu quero passar a palavra primeiro para o meu contador, doutor, que é minha pessoa de confiança, sim? Só uma palavrinha. Esse relatório a gente tem como ter acesso a ele uns 5 dias antes? Foi enviado. Foi. Para nossa... Foi enviado com uma semana, me parece. Não foi? Porque o presidente solicitou da outra vez, e a gente enviou previamente, para análise dos técnicos. Acredito que estava com os técnicos aí para análise, não é isso, doutor? Não. Ele não tem conhecimento. É mesmo? Foi protocolado, né? Aqui. Eu acredito que o Marcos deve ter a data do protocolo, mas foi protocolado, sim, até com mais de uma semana de antecedência. Dia 18/5, vereador. Lilian de Paula, assessora. Foi com uma semana, não foi? Então, só isso, vereador? Somente. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o Marcos da Luz, para fazer as considerações que ele entende pertinente aí da parte técnica. Na verdade, é só ratificar mesmo o que foi apresentado, né? Foi demonstrado o cumprimento dos índices, já foi explicitado com relação à educação. O Fundeb também ocorreu uma aplicação menor de 0,3%, mas também dentro daquilo que é programado, é planejado, e o atendimento dos 60% vai ocorrer já no segundo semestre. Da mesma forma, a despesa com o pessoal, com a saúde, né, a execução orçamentária,
eu acho que atende os requisitos da lei. Eu só queria trazer uma informação que eu acho que é importante, é interessante, que há uma esperança, há uma luz no fim do túnel, né? Há 3 questões que estão, a nível nacional, estão sendo colocadas e que pode ter aí uma expectativa de melhora da receita nossa. Né, doutora Adriana? Estou dizendo aqui para a comissão que é possível ter uma esperança no fim do túnel. A nível nacional, nós estamos acompanhando, inclusive ontem estava na pauta do Congresso, a apreciação do veto presidencial a uma lei complementar que pode melhorar a arrecadação do ISS dos municípios brasileiros, que há uma concentração na cidade sede dos cartões de crédito. Então, há uma política, uma proposta aprovada e depois vetada pela presidência, e ontem foi analisado esse veto. Acabou que nós chegamos cedo para poder terminar as preparações para a audiência, nós não verificamos o resultado da votação. Mas acredito que havia toda uma movimentação das entidades municipalistas para a derrubada desse veto, e com isso haver uma desconcentração do ISS. Então há uma expectativa dos municípios, no caso de Patinga também, de ter aí um incremento do ISS. Porque o movimento, dando como exemplo a questão do cartão de crédito, o movimento no comércio local, em que se compra com cartão de crédito, a movimentação financeira, a tributação sobre essa movimentação, ela ocorre lá na sede do cartão de crédito, muitas vezes em cidades desconhecidas, né, no interior de São Paulo. Outra pauta importante, a questão do acerto de contas. O governo de Minas está buscando um acerto de contas com a União. O governo deve 80 e poucos bilhões e tem a receber 135 bilhões, que é fruto da desoneração da Lei Candir, nesse ICMS que foi demonstrado ali, e os municípios também serão beneficiados com esse acerto de conta. E Patinga, a expectativa é que 57 milhões, se esse acerto acontecer. Já tem decisão do Supremo, aguarda-se uma definição da legislação no Congresso Nacional, e há uma movimentação, né, através da Assembleia Legislativa para que isso ocorra, e com isso também há uma expectativa de melhora dessa receita com a questão desse acerto de conta que os municípios perderam com a Lei Candir, né? Houve uma desoneração para importação, aqui que é uma cidade industrial, questão da produção do aço, então o município deixou de arrecadar ICMS ao longo aí de 10, 15, 20 anos, e que hoje calculado em torno de 57 milhões. E por fim, a repatriação também foi prorrogada, há também a expectativa de receita. Então, eu acho que é importante pontuar, mesmo diante da crise, da conjuntura, né, adversa, do quadro não muito favorável, mas a gente tem que acreditar nas possibilidades de melhora no curto e médio prazo. Era só isso que eu queria acrescentar e agradecer a oportunidade. Derrubou? Você está vendo aí na internet. Pois é, então é uma notícia alvissareira, né? Uma notícia que nos alegra, e a gente tem que depois fazer os cálculos, analisar isso melhor, o que isso pode trazer de benefício, e quem sabe, em outro momento, a doutora Adriana poder trazer aqui, talvez na próxima audiência, essa informação da possibilidade de melhora da nossa receita doravante com relação ao ISS, que é uma receita importante na composição da receita do município. Bom dia. Eu estava conversando com a doutora Adriana aqui, e existe historicamente na cidade um orçamento sempre muito superavitário aqui. Chega em torno até de 350 milhões a mais do que a realidade. Nesse ano, vocês pretendem, para o ano que vem, fazer uma coisa mais próxima da realidade? Mandar um orçamento menos inflado? Bom, a questão orçamentária, ela é preparada em conjunto com a Secretaria de Planejamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, que veio para votação para 2018, eu não estava de licença, então não participei da preparação dela. Mas eu acredito que a Lei de Diretrizes já trouxe uma previsão de receita para 2018, diferente do que foi proposto para 2017. O projeto de lei está em apreciação aqui, né? Certo? Doutor, use o microfone, por gentileza. Porque manda um orçamento acima de 800 milhões, a gente sabe que o Patinga, acho que nunca executou um orçamento acima de 800 milhões.
E que nós estamos em torno de 450 milhões aqui na cidade por ano. Por isso que eu acho muito superavitário, né? Exatamente isso que eu estou pontuando, que a lei de diretriz, que vai direcionar a elaboração do orçamento de 2018, já trouxe uma nova realidade. Eu não tenho aqui os números da lei, do projeto de lei, mas a informação que o secretário de Fazenda me passou, que ele já é uma lei que já tem uma previsão mais enxuta, né? Mais enxuta. Sim. Mas a gente tem que observar que uma parte grande da previsão orçamentária está relacionada com transferência corrente, onde a gente tem a previsão também da despesa de capital, que o município ele tem que fazer uma previsão com possíveis projetos que estejam em andamentos para dar sequência, porque muitos órgãos também, quando o município tem intenção de aderir a um programa, a um termo de convênio, seja termo de compromisso, tem portarias que são disponibilizadas e que o município já tem que encaminhar, junto com a intenção de aderir àquele programa, a previsão lá no orçamento. Então, alguns projetos são colocados em função disso. Vai lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União e já vê essas previsões e já coloca na nossa previsão. Porque, no momento de aderir, ele já tem que demonstrar, olha, eu fiz a previsão aqui no meu orçamento. Alguns casos são isso também. Acho que a questão até para o público também, porque se o público vê que tem uma previsão de 850 milhões de um orçamento, e, na verdade, ele quase metade disso, isso gera uma expectativa, talvez até boa para o munícipe, e ele não entende essa questão, né? Com certeza. Mas o importante é a gente ver quais são as fontes que estão lá, né? Que exatamente é isso que demonstra o nosso detalhamento. Com a fonte de recurso, mostra lá o detalhamento. Olha, como que está a situação da previsão de arrecadação própria do município com aquilo que ele tem expectativa de obter recursos de outros entes, da União, do Estado, ou o próprio financiamento também dos bancos BNDES, BDMG, etc. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para a equipe aqui. A princípio, no início do governo, nós tínhamos aí declarada uma dívida de 400 milhões, certo? Quando foi passada a administração. Qual que é o valor exato? Já houve uma apuração com um detalhamento da real situação? Hoje se aumentou? E outra pergunta, qual seria esse valor hoje? E quando da informação para a população que seriam 400 milhões de dívidas, havia alguns itens que contidos nesse valor que ainda não eram oficialmente declarados como dívidas. Se houve alguma modificação a respeito disso aí? Presidente, o que eu conversei com o José Salles esses dias, inclusive com relação a isso, ele falou, olha, mantém-se aquele valor. Agora, números exatos parece que ainda não se chegou. E o que acontece é que os técnicos que podem... De 500 milhões. Sim, depois foi o que uma apuração mais liquidada. Agora, eu não sei se a Célia vai conseguir trazer os números exatos e essa diferença, né, Célia, do que foi liquidado, porque, na verdade, empenhado, liquidado, processado, no caso, essa parte mais técnica. Até como uma forma de prevenção a um possível questionamento e ser oficialmente cobrado, alguns valores desse número de 400 milhões foram colocados, mas na época foi até levantada a questão na audiência, que ainda não eram dívidas oficialmente cobradas, né? Sim. Mas, claro que já se tinha ciência de que poderia acontecer dentro do exercício. Dentro do exercício. Uhum. E eu queria saber se houve alguma coisa já de oficial nesses casos. Acho que a Célia vai conseguir talvez eu não consiga aqui especificar todas, mas vamos tentar aqui colocar algumas que já estão mais claras, né? A gente tem aqui no nosso demonstrativo da dívida consolidada,
que o município tem 69 milhões contratados com bancos e parcelamentos com Previdência. Então, esse é um item já consolidado. Nós temos também que daquele... Tem como colocá-la no painel para nós? Esses dados, está disponível lá? Essa planilha. Isso, dívida consolidada analítica. Dívida consolidada analítica. Isso. Olha, esse quadro, ele demonstra aí os contratos que o município tem de financiamentos que nós temos hoje. Um financiamento com o Banco do Brasil, BDMG, BNDES, Caixa Econômica Federal, e os parcelamentos previdenciários. Nós temos o parcelamento com INSS e IPSEM. Essa dívida, ela está consolidada hoje em 69 milhões, 594 mil. Então, esse é um número que já está dentro do valor informado anteriormente. O próximo que nós podemos trazer aqui são os restos a pagar. Está 2 ou 3 depois desse. Isso. O resto a pagar, nós temos uma inscrição que tinha resto a pagar de vários exercícios, que no total consolidado, e aí a gente fala tanto de poder executivo e legislativo, os 154 milhões, porque o resto a pagar, ele é consolidado. Então, nós temos 69 mais 54. Alguns outros valores nós temos lá, que está sendo levantado, são a férias dos servidores. Não tem um valor exato ainda, porque tem servidores com 3, com 4, com menos, com 1, com 2, né, períodos aquisitivos que não foram quitados também. A despesa com o servidor, a dívida com o servidor, isso ainda está sendo feito o levantamento. Os precatórios, o município está fazendo os levantamentos também e vendo a possibilidade aí de aderir a previsão que está na emenda constitucional de número 94. Aproximadamente, o número que a Progés está fazendo o levantamento estava chegando na casa dos 25 milhões. Mas ainda não se tem um valor exato desses valores. E tem fornecedores também que, além dos empenhados, liquidados do resto a pagar, existe ainda algumas despesas que não estavam inscritas em resto a pagar, que isso também está sendo feito levantamento. Então, não se tem ainda um valor exato. O que nós podemos falar que está consolidado é a dívida consolidada e o resto a pagar. O restante está se fazendo alguns levantamentos ainda. Ok, obrigado. Alguém gostaria de fazer algum questionamento à equipe da prefeitura? Então, doutor, a gente pode declarar aqui, ao final da explanação desses números, que estamos caminhando, então. O resumo geral, como disse o doutor aqui, nós podemos ver uma luz no fim do túnel. A coisa está caminhando de forma positiva. Sim, presidente, com certeza nós temos expectativas boas, né? E como o Marcos falou bem, tem essa situação do ISS dos cartões de crédito, que desde que, eu acho até que eu comentei aqui na audiência anterior, nós fomos, eu e o prefeito tivemos numa conferência na CMN, em Brasília, e a CNM está no movimento, assim, esse movimento municipalista, a marcha dos prefeitos, e tem feito realmente uma pressão no Planalto, né, com relação a isso. É muito importante, porque é realmente muito injusto o município aqui faz toda a negociação, né, as vendas, e quem aufere essa receita
proveniente dos impostos do cartão de crédito, é a cidadezinha lá que contempla, que faz algum lobby, né, com os bancos, com certeza faz aí uma movimentação e ofere 100% dos impostos. Então, é injusto, isso com certeza vai ser uma receita favorável, propícia para os municípios, e peço até que os senhores vereadores acampem essa ideia e cobrem aí dos deputados, né, que têm relação com os senhores, que têm alguma condição de realmente fazer por onde esse assunto, essa pauta, ser favorável ao município, ser julgada, né, ser, no caso, aprovada. E, com certeza, isto e outros movimentos que a gente, com certeza, também pode acampar e pode pegar a bandeira, né, levantar a bandeira, pode ser benéfico e a administração está disposta a aumentar a receita, sim. Né? A expectativa, geralmente, como o doutor falou, eu também questiono muito essa questão desse superestímulo, esse inflar e esse orçamento, essa previsão orçamentária de receitas alta. Eu também me sinto assim um pouco preocupada com isso, mas eu entendo também, com a equipe técnica, ela bem explica, inclusive a Célia falou com muita propriedade, a questão da expectativa de financiamentos, como que o município vai ser visto, né, a linha de crédito, seria quase que aquele risco de crédito, né, Célia? Como falo nos bancos, aí, a nível particular, a nível privado, o banco trabalha geralmente com o crédito que a pessoa tem, pessoa física, e os entes federados também, Estado, União, ele também visualiza o município a partir da expectativa de receita. É lógico que superestimar isso causa, sim, pode causar uma frustração e pode causar uma falsa expectativa nos munícipes, que é até desfavorável para quem está administrando, mas, em contrapartida, o município precisa de verificar isso realmente a nível de expectativa, né? Quanto o município tem condição de arrecadar? É assim que se pensa. Né? Então, acredito aí, sim, que há luz e nós vamos caminhar para isso, né? Estamos caminhando para isso, com a ajuda da casa, com a ajuda dos munícipes, com o pessoal acreditando, né? Acreditando, pagando os impostos, porque, com certeza, vai ter aí um retorno do município aos munícipes. Eu agradeço a todos os presentes, gente, a equipe da Controladoria, mais uma vez, a equipe da Secretaria de Fazenda, né, os munícipes aqui presentes, os vereadores que compõem essa comissão, né, de estar aqui nos escutando e fazendo valer aí a Constituição e a lei federal. E nós agradecemos, nos colocamos à disposição, ok? A Controladoria está à disposição dos senhores, como controle interno mesmo, em essa casa, para complementar e responder às dúvidas dessa casa. Nós agradecemos e estamos à disposição, ok? Obrigada. Obrigada a todos. Meu vice-presidente quer fazer algum questionamento, fazer suas considerações finais também? O que eu tenho a dizer é que eu acredito muito no governo, né? Que a gente, relembrando em 2004 a 2008, o Sebastião Quintão, mas é que sua equipe pegou uma cidade toda, né, endividada e chegou no final do seu mandato com 0, né? E eu acredito nessa administração, acredito em vocês, que daqui uns 2, 3 anos nós estaremos aqui com novos números positivos, né? Isso que eu tenho a dizer, né? Vamos ter fé, vamos trabalhar. Eu acredito que vocês estão fazendo o máximo que pode. Vamos acreditar na melhoria, né, que a Usimini volte a funcionar 100%, que seria muito bom para a gente, né? E vamos confiar em Deus. Muito obrigado, gente. Doutora Célia, quer fazer seu pronunciamento final, mais alguma consideração? Olha, então a gente agradece, estamos felizes de ver aí esses números que, como a gente já mencionou aqui, estão caminhando para se tornarem positivos. A gente vê que o prefeito está muito bem assessorado, nós agradecemos o trabalho de vocês. Quero agradecer também a atenção ao nosso pedido, no sentido de estar enviando essa documentação para a nossa análise
com antecedência, em tempo hábil, para que a gente possa fazer apreciação desses dados. Muito obrigado. E a gente acredita que, como disse aqui o nosso colega Toninho, que em breve a gente possa trazer aqui, nas nossas próximas audiências, números positivos. A gente vê o empenho do governo no sentido de estar atendendo a população com poucos recursos. A situação não está fácil. Às vezes a gente tem que estar estabelecendo prioridades já dentro das prioridades, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Nós acreditamos no governo, nessa equipe super capacitada que ele tem aí, especialmente aqui vocês que hoje estão aqui nos atendendo nessa audiência. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer também ao pessoal do assessoria do Gabinete 402 que está presente. Muito obrigado a Lília, Marcilene e a cada uma das pessoas que vieram a essa audiência hoje, cidadãos, outros funcionários também do Executivo que estão aqui. Agradeço também aos servidores dessa casa que mais uma vez nos atenderam aqui com excelência. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos nesta manhã. Tenham todos um ótimo dia. Que Deus nos abençoe sempre.